Então, hoje a gente vai seguir com o fim da linha. No encontro da semana passada, que a Amanda trouxe para a gente uma oportunidade para a gente falar sobre um aspecto bem concreto do puerpério, a gente começou a olhar, no final do encontro, o fim da linha desse lugar desse lugar onde as polaridades elas estão no negativo, negativo ou positivo, positivo. Que são as polaridades, elas não estão funcionando com negativo, positivo. Então, há uma integração que a gente até então fazia negativo com positivo, e agora a gente pode fazer essa integração, negativo, negativo, positivo, positivo, e integrar essas 4 polaridades. Então, para isso, vou fazer um resumo para quem não participou do primeiro fim da linha, mas hoje eu gostaria que a gente entrasse em práticas das experiências pessoais para a gente poder ter um pouco mais de concretude disso, né? Que movimento é esse? No resumo, eu diria que está no momento da gente se tornar outra pessoa. Só que essa outra pessoa que a gente vai se tornar, ela não está pronta. Ela não vai ser dada, ela vai entrar em criação. Então, quando todos nós viemos de um padrão escolarizado, aonde o ensinamento ele é dado em função de te tornar uma pessoa. Então, recebemos ensinamento para nos tornarmos um tipo de pessoa. Baseado em ideias, ideais, sustentados por crenças, padrões e hábitos. Então, de uma maneira ou de outra, os ensinamentos nos levam a não só nos tornarmos aquelas pessoas que aprendem tal matéria, mas nos tornarmos aquela pessoa que responde a tal estímulo. Então, sentamos em carteiras, desde a disposição, desde as filas, desde do lugar onde o que você vai aprender já é sabido por alguém. Então, criando essa hierarquia, a ser avaliado, a ser comparado, a ser julgado, a ser classificado, a ser qualificado. Então, é todo esse pacote que a gente acabou recebendo através dos ensinamentos escolares, ensinamentos religiosos, ensinamentos morais. É todo um pacote que nos fez nos tornarmos a pessoa que somos. Então, a gente se tornou fruto de um ensinamento. E está na hora da gente... Essa é uma perspectiva, não é uma verdade absoluta, e está na hora da gente deixar de ser essa pessoa que somos para nos tornarmos a pessoa que somos em criação. Como é que a gente vai deixar de ser a pessoa que a gente é, se é a única maneira que a gente conhece de existência, que é essa nossa, né? Porém, algo em nós, mesmo desconhecido e mesmo não investido, algo em nós fica gerando uma certa perturbação e um conflito que faz com que a pessoa que nós nos tornamos, de alguma maneira, ela cria um conflito interno, às vezes através de uma insatisfação, através de medos, de angústias, através de depressão, através de ansiedades. Então, é como se existisse na nossa vida sempre um conflito, que se a gente conseguir olhar para ele de uma maneira mais precisa, a gente vai ver que esse conflito já está dentro da gente, porque nós vivemos como representantes de todos os nossos ensinamentos, que não está alinhado com alguma pulsão
alguma singularidade que necessariamente nós somos. Claro que quando a gente aprende coisas, quer dizer, a gente nem aprende quando ensinam, quando a gente embota coisas em nós, quando a gente forja a nossa existência pelos ensinamentos, é claro que cada um desenvolve de uma maneira isso. Ninguém escuta a mesma coisa, ninguém aprende a mesma coisa. Então, isso mostra a nossa singularidade. Mesmo todo mundo sendo ensinado a mesma coisa, cada um absorve aquilo de uma maneira diferente. Cada um é formatado de uma maneira diferente, o que, porém, cria um bom senso e um senso comum entre todos nós, que é o que vai criando, sustentando crenças e padrões que são mais sociais e culturais, né? Então, a gente já sabe que somos singulares, mas a gente nos ensinam um mesmo padrão, uma mesma história. E isso cria um conflito interno, é como se existe algo que eu vejo de uma singularidade, com uma particularidade, que não pode ser contemplado, porque aquilo não entra no senso comum. E aí começam a chamar a pessoa de você está viajando, você está louca, isso não tem consistência, porque realmente a gente não tem tempo para desenvolver alguma coisa singular. Então, esse é o resumo. É fim da linha porque chegou num conflito tal que tudo aquilo que nos tornamos através dos ensinamentos está altamente conflituoso com aquilo que somos capazes de criar a partir das nossas singularidades. E criou-se, então, uma cisão muito grande, uma polaridade muito extensa. Então, hoje em dia, a gente já vê isso refletir na sociedade, o tamanho das polaridades que foram criadas. Através da política, a gente vê isso, através da distribuição de renda, e por aí vai, né? Então, eu convido alguém que esteja disposto a trazer, só como ilustração mesmo, para poder falar de uma maneira bem concreta sobre polaridades. Então, alguém traga uma questão pessoal, seja qual for, um conflito, uma questão que neste momento te move, a partir de um conflito interno ou externo, social ou cultural. Alguém está disposto a trazer isso? Para a gente concretizar? Oi, Ana. Diga. Tá me escutando que eu tô de fone? Sim. Então, não tinha pensado em trazer isso, mas como ninguém abriu o microfone, desde a última vez que eu vi o vídeo, Fim da Linha, eu realmente fiquei com dúvida nessa coisa do conflito, de como encontrar as mentiras que eu estou me contando por trás do conflito. E aí tem um conflito que eu estou vivendo agora, assim, bem... tá me movendo, que eu fumo maconha há muitos anos já, né? Uhum. E tô com vontade de parar, de me ver numa outra... sem esse artifício, assim, que eu utilizo, que eu já percebi que, eu acho que eu me sinto mais conectada quando eu fumo, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas eu queria me sentir conectada de outra forma. E aí, enfim, é um conflito que eu vivo, porque eu gosto de fumar ao mesmo tempo, então eu quero continuar fumando. Mas eu também estou querendo me sentir sem fumar. E meu
meu corpo já está tão habituado a isso que eu tenho sentido muita dificuldade e fui me perguntar, qual mentira que eu estou me contando? Aí eu tenho isso, né? Eu me Uhum. conto, eu me sinto mais conectada, mas eu não sei se isso é uma mentira. Enfim, Sim, seria... sim. É boa essa questão porque envolve vários aspectos. Então, vamos lá. Vamos destrinchar ela, tá? Uhum. Então, como nós somos pessoas que passamos por ensinamentos, tudo aquilo que parte de nós como desejo, como hábito, como algo que a gente aprecia, a gente pode começar a duvidar disso. Porque quem é que aprecia? Quem é que tem o desejo? Quem em nós está tendo esse desejo? Essa é a pergunta. Quem em nós gosta disso? Quem de alguma maneira passou por algum ensinamento. E nos ensinamentos a gente faz o processo que nos foi ensinado ou a polaridade que nos foi ensinada. A polaridade oposta, né? Então, e por isso que todo ensinamento inclui rebeldia. Então, quem em nós deseja alguma coisa? Nós temos uma prática muito forte de acreditar que existe um eu que tem um corpo. Então, quando eu pego e falo assim, eu me sinto mais conectada, então eu trago alguma experiência para o meu corpo que faz com que eu me sinta conectado. O meu corpo é um veículo, através de uma experiência, é um veículo para isso. A gente está invertendo as situações. Então, vamos começar ali aí começa essa guerra, né? Então, eu uso um artifício, que a gente aqui de jeito nenhum está olhando como moralidade, né? Seja o que for, eu uso um artifício, e esse artifício traz uma experiência através do meu corpo para um eu, né? Para um eu que se sente mais conectada. Conectada a quê, né? Então, vamos lá. Quando você nasceu, Raíra, quando a sua mãe ficou grávida de você, ela ficou grávida de um vazio. Aí, esse vazio começou a pulsar por causas e condições reunidas, pelos elementos que estavam ali, que se juntaram no útero da sua mãe. Aí ele começou a pulsar. Aí essa pulsação começou a se concretizar num corpo, ainda de um embrião, depois um feto, depois um bebê. Aí esse bebê nasceu fruto desse vazio e dessa pulsação. Quando esse bebê nasceu, não nasceu um eu Raíra. Nasceu uma materialização de uma pulsação que surgiu de um vazio. Então, o tempo todo estava ali presente, muito perceptível, um ser o tempo todo fruto de uma pulsação sustentado por um vazio, esse vazio que a gente chama de vacuidade, né? E então aquele bebê estava o tempo todo em transformação material, celular, e a gente via a atualização. Então, quando alguém deixava de te ver por uma semana, quando voltava a te ver, levava um susto. Nossa, como ela já mudou. E aquele ser em transformação constante ainda não inclui um eu, não inclui um ego. Ali a gente pode começar a dizer que apareceu um ser que, apesar de estar inserido numa sociedade, numa cultura e num sistema, um ser que respondia em relação a sua origem, né? De uma vacuidade, de uma pulsação, de uma materialização. Então, nada parava no corpo. As coisas passavam pelo corpo, iam para a pulsação, iam para o vazio, voltavam para o corpo. Então, se algum dia a sua mãe deixou de te atender uma necessidade ali, por exemplo, de mamar, porque ela
estava ocupada com alguma coisa, e aquilo começou a te dar uma insatisfação física, e aquilo começou a te gerar uma dor, um incômodo, e aquilo te gerou um choro, assim que a sua mãe te atendeu, você aceitou plenamente. Não passou pelo ego, não passou por um agora eu não quero, você demorou demais, estou chateada com você, e você não ficou emburrada e você aceitou deliciosamente aquele seio vertendo leite na sua boca. Então não passou por um ego. Mas teve uma transição, teve um movimento que em relação conversou com o seu corpo, a sua pulsação, seu vazio, a sua pulsação e o seu corpo. Passa por esse processo, tanto que é um processo muito rico de mudanças emocionais e de impulsos, sempre em relação com o outro. Não é um processo que acontece independente do outro, né? Então tá, assim você foi crescendo. Apesar de estar inserida num sistema e numa sociedade, essa conexão com o vazio e com a pulsação, ela fala mais alto. Acontece conforme você foi crescendo, você foi ensinada a ter um comportamento, a ser ensinada a respostas, a ser ensinada a educação, né? A receber uma educação. E esses ensinamentos, mesmo assim, eles são singulares. Você é ensinada e esses ensinamentos vai lá para a fonte, pulsa e volta a materializar e traz uma singularidade, como você responde a esse ensinamento. Acontece que esse ensinamento, ele não é uma mera experiência, ele é um condicionamento. Então, o que vai acontecendo? Vai ficando muito forte o fora, vai ficando muito forte essa dependência com o fora, que não é uma dependência relacional ainda, já explico isso. Então, começam a te ensinar um certo jogo. Se você atuar desta maneira, você vai receber isso em troca, vai ter essa consequência. Se vier daquela outra maneira, vai ter essa outra consequência. E você começa, no custo-benefício, a aprender a lidar com a maneira que você vai se relacionando com fora. Acontece que, mesmo assim, ainda está muito ativo a sua pulsação. Então, o que acontece? Quando você responde ao fora, você já responde com uma certa qualidade de ou agradar a todos, dependendo da qualidade de cada um, né? Por exemplo, eu te respondo o que você quer, mas eu faço o que eu quero. E aí começa a aparecer o lugar da mentira, o lugar de dar um jeito na coisa, né? Dos segredos e tudo mais. Porque quem mente, não mente para machucar ninguém. Quem mente, mente para poupar alguém e principalmente poupar a si mesmo da reação de alguém, né? Então a gente aprende a mentir para cuidar, a gente aprende a mentir para cuidar do outro e para cuidar da gente mesmo. Então tá, a coisa vai caminhando e nesse momento começa a surgir um eu. E esse eu é um ego importantíssimo para o movimento da nossa vida, como a gente conhece neste espaço curto de entre nascimento e morte, que está longe, provavelmente, de ser o que a gente pode chamar de vida, né? Mas nesse curto espaço, nesta maneira que a gente se relaciona, aparece o ego porque ele é necessário. E este eu, então, vai aprendendo através de ensinamentos já muito fortalecidos na nossa sociedade, a inverter o jogo. Agora, este eu possui um corpo, e este corpo, ele começa, porque agora ele é possuído por um eu, é o eu que gera os seus movimentos, ele começa a se afastar, a desinvestir a pulsação e o vazio. Então, este eu,
começa a ter um corpo. E não um eu fruto de um corpo, efeito de um corpo. Não, é um eu que começa a ter um corpo. E aí a gente começa todo esse equívoco, aonde a gente vai começar a calibrar um eu que está mais distante. Esse eu é um efeito do corpo e ele rouba o protagonismo do vazio e da pulsação. Então, o corpo começa a ficar mais distante do vazio da pulsação. O eu, então, é quase desconhecido. Para ele é quase desconhecida a pulsação e o vazio. O eu está a serviço do jogo de custo-benefício, do jogo de buscar legitimidade de um eu, porque um eu ele não é legítimo por si só. Para ele ser legítimo, para o eu ser legítimo, ele tem que ser fruto de um corpo. Então, um eu vai ser legítimo por si só, né, por ele mesmo, quando aquele corpo for muito legítimo. E se aquele corpo for muito legítimo, é porque ele está conectado à sua pulsão e o seu vazio. Então, é um eu que, como ele não está conectado a um corpo que se percebe legítimo, porque ele já está afastado da sua pulsação e do seu vazio, o eu busca legitimidade. E essa busca de legitimidade é a partir das nossas experiências agora para fora, e não mais uma experiência que tem um circuito virtuoso que inclui sempre o vazio e que inclui sempre uma pulsação. Isso quer dizer o quê? A gente vai resumir esse vazio, essa pulsação, com criação. Não é um corpo, não é uma vida, uma experiência que busca criação. É uma experiência agora que busca representação a partir de um eu. Então, tudo isso para dizer que quem fuma maconha não é a existência. Quem fuma maconha é um eu que está desconectado de fonte, né, de sua força criadora e que busca uma experiência. E é uma experiência legítima a ser buscada por muitas pessoas, e pode ser maconha e pode ser meditação, né? Que é uma experiência que a gente busca para poder ampliar um pouco essa perspectiva, porque não é possível, porque o conflito é de que não é possível que um ser em criação, um ser que que existe por criação, que ele tenha se reduzido a um ser de representação. Então, eu, por exemplo, eu nunca me dei bem com nenhum alterador de consciência, porque não é a minha vibração, não mexe comigo isso, né? Mas eu sou viciada em meditação. E não viciada só em meditação, mas no efeito dela. Eu gosto da sensação física que ela me dá. Eu gosto da sensação que me coloca, né? Eu só busco a meditação porque em algum lugar o meu eu ainda é muito forte. Porque se eu fosse o ser, criança não precisa meditar. Porque se eu sou um ser, um bebê não precisa meditar. Se eu sou um ser que estou o tempo todo num circuito virtuoso de criação, não me falta meditação. Porque parece que a meditação é a ponte para esse lugar. É o retorno para um lugar de uma criação, de uma sensação de existência, e não mais de um eu que acredita ter uma existência e que ele não dá conta, e por isso a gente fica buscando tantos artifícios, né? Então tá, vamos lá para a polaridade negativa. Tem um eu preso ao hábito e ao padrão, né, de fumar, e essa prisão
essa dependência, a gente pode pôr assim, a gente vai chamar de negativa. E qual seria, Raíra, a polaridade, o oposto desse conflito? Então, se você sonhar, qual que seria o ideal? Se você sonhasse com o ideal, qual que seria? De um lado tem a dependência, do outro lado tem? Parar completamente. Assim, não, o ideal para mim, assim, se eu pensasse no ideal, seria usar de vez em quando ritualmente, de uma maneira que aquilo realmente fizesse, não fosse automatizado, assim. Esse seria o ideal, porque pensando na negativo, parar de fumar também é negativo, assim, para mim, porque de alguma maneira isso me traz umas percepções que são interessantes, e eu já experimentei fazer isso de uma maneira mais ritualizada e foi interessante, mais pontual e tal. Então, parar completamente também para mim é negativo, assim, Sim. sabe? Então vamos com essa, sim, vamos com essas duas polaridades. Ó, fumar é negativo, parar de fumar é negativo. Pronto, fim da linha. É negativo fumar, é negativo parar de fumar. Esse é o fim da linha, né? Uhum. Agora vamos lá. Qual é o melhor de fumar? Eu me senti isso, conectada com uma visão mais ampliada, mais consciente, assim, Aham. é, mais conectada com a vida, sei lá, com sentidos mais abertos, uma coisa desse. Sim. Uma, Qual é o melhor de também. deixar de fumar? É poder me experimentar sem um artifício, é poder passar pelas situações e buscar estar consciente, estar presente, sem precisar. Porque às vezes, por exemplo, eu estou assistindo um vídeo com uma outra pessoa, né? E eu tô achando eu fumei, e aí eu tô achando aquele vídeo incrível. E aí eu não sei se eu tô achando aquele vídeo incrível porque ele realmente é incrível, se é porque eu fumei, eu tô com essa percepção, e aí será que a pessoa tá tendo a mesma percepção que eu? E aí assim, tudo bem, ela sempre vai ter uma percepção diferente, mas o melhor de não fumar é, tipo assim, saber que sou eu, sem nenhum, que tô vendo aquilo e tô tendo uma experiência com aquilo, e não essa interferência Sim. que tá na Então eu vou experiência. pôr a palavra lúcida. Vou pôr a Isso. palavra lúcida. Então tá. O melhor de fumar é que te traz uma lucidez de conexão, de amplitude. O melhor de parar de fumar é que te traz lucidez, porque você está sem o artifício. Quer dizer, positivo, positivo, negativo, negativo. A gente não está mais com polaridades negativa, positiva, né? E eu acho que, para minha percepção, isso parece assim a amplitude máxima de polaridade. É ruim, é bom, né? Então vamos integrar todas elas, que essa é a prática do fim da linha. Nos resta o quê? Integração. Porque não dá para a gente. Se você falar, deixa eu continuar nessas polaridades, eu vou acabar em extremos, e esses extremos podem criar desconexões, pode criar rupturas. Então, o próximo passo, o passo depois que você foi para o extremo das polaridades, né, que é negativo, negativo, positivo, é integrar. E como é que a gente integra? Existem 1000 maneiras. Como é que a gente vai integrar agora? Sabendo que é a mesma coisa. Você fumar e não fumar, você parar de fumar e não parar de fumar, é tudo a mesma coisa, por incrível que pareça. Porém, resulta diferente. Então, por exemplo, se você fuma, você tem um tipo de experiência, que a gente está chamando agora aqui de uma certa lucidez,
Se você não fuma, você tem um tipo de experiência que aqui a gente está chamando de lucidez. Porém, são experiências diferentes. Então, é a mesma coisa e não é a mesma coisa. As duas te levam a uma lucidez, porém de maneira diferente. Então, por que te leva a mesma coisa? Eu estou afirmando que é a mesma coisa você fumar ou não fumar. Por que te leva a experiência diferente? Eu estou te dizendo que não é a mesma coisa fumar e não fumar. Aí agora a gente vai então mudando de vibração, porque a gente está vivendo numa vibração dualista e a gente está ativando uma vibração paradoxal. A dualidade vai ficar perdida, mas deixa, porque ela vai ser incluída, porque a gente não quer deixar de ter dualidade, a gente só não quer ficar estagnado nela. Então, por mais que não seja um entendimento racional, porque a nossa racionalidade hoje ela está sendo comandada pela dualidade, deixa vir uma sensação corporal. Quando você fuma, você fica lúcida. Quando você não fuma, você fica lúcida. Porém, são lucidezes diferentes. Então, fumar e não fumar é a mesma coisa, te leva à lucidez. Porém, como é lucidez diferente, não é a mesma coisa. Então, deixe o seu corpo receber essa experiência e integrar no corpo. Não no eu e não na mente dualista, mas no corpo. Isso quer dizer o quê? Não é certo nem errado, porque é certo e é errado. Então é a mesma coisa. E vem para a sua sensação física. Quando você escuta que é a mesma coisa, você fica lúcida. Porém, não é a mesma coisa, porque lucidez, é uma experiência de lucidez diferente. Mas é a mesma coisa. E a gente integra essas polaridades. Elas não existem no conflito. Elas existem na desconexão. Então, Raíra, qual é a sua sensação física ao viver essa experiência? Me vem alguma coisa no peito, assim, Isso. não tá muito claro para mim, mas é uma respiração e o peito, assim, que... E a língua também, ela tá como se estivesse formigando, assim. Tem alguma coisa na minha língua que tá me incomodando. E eu tô com... Na verdade, desde que eu comecei a falar sobre isso, eu tô com muito frio, eu tô tremendo. Teve uma hora que você tava falando, depois que eu falei, que eu comecei a tremer. Eu falei, meu Deus, por que eu tô tremendo? Não tá esse frio, assim. E aí a língua que começou, comecei a tremer, a língua é essa coisa do frio, não sei. É isso. E me deu uma quando você falou, relaxamento. Sim. Então, a gente está trabalhando a integração, e a integração ela vai acontecer no corpo. Porque lembra, quem nasceu da pulsação, quem está bem diretamente ligado à pulsação e ao vazio, à vacuidade, é o corpo, que é uma aparência dessa pulsação e desse vazio. É a aparência mais próxima. O eu é uma aparência mais distante, porque ela ainda passa pelo corpo. E a gente opera muito no eu, então a gente tenta resolver todos os conflitos pelo eu, que está mais distante. Então, o que a gente vai buscar para resolver conflitos? Conhecimento, premiação, ganhos. A gente vai buscar custos-benefícios. Então, tudo muito fora da nossa própria pulsação. Quando a gente já vem para o corpo, essa mera aparência, que é o nosso corpo, por que ela é uma mera aparência? Porque ele está o tempo todo em transformação, em tudo. Então, tudo que se apresenta como fixo é só uma aparência, porque eu não estou vendo as milhares de células que estão agora
se transformando na sua pele. Eu não estou vendo isso. Eu estou vendo uma Raíra definida. Não estou te vendo se transformando. Então, o que eu estou vendo é uma aparência. E é uma aparência de uma pulsação que está se transformando. Então, o primeiro passo, para a gente colocar de uma maneira didática, porque na verdade acontece de uma maneira mais simultânea, mas o primeiro passo é a gente voltar para o corpo. Então, quando você integrou, você voltou para o seu corpo, e quando você voltou para o seu corpo, você começou a sentir experiências com ele. Agora, não se apegue às experiências, porque é uma passagem. Porque tudo que aparece no seu corpo também não é definido, não é definitivo, não é concreto, é uma passagem. Então, agora que você está no corpo, volta para ele ali. O seu corpo está tendo um despertar, né? Ele está despertando uma consciência. Esse despertar, ele é bom porque gera uma sensação, e ele é ruim porque a gente não tem controle sobre ele. E não tem garantia, a gente não tem garantia o que é que a gente vai sentir. E a gente não tem controle sobre o que a gente está sentindo. E para ensinamentos tão fortes como a gente recebeu durante a vida, onde todos os nossos ensinamentos nos levam a buscar controle e garantia. Então, aprenda isso para ter um certo controle e garantia sobre a sua vida nessa sociedade. Para poder garantir que você vai ter alimento, que vai ter um lugar para dormir, confortável, o controle de que você vai poder se manter saudável. Então, a gente é muito forte a crença de controle e garantia, e é a coisa que a gente pode afirmar 100% equivocada. Porque quando a gente está o tempo todo aqui plantando, né? Quando a gente planta uma semente, que você fala assim, essa semente só pode dar abacate, né? Não tem outra possibilidade. E a gente planta e, na verdade, acontece tantas coisas, desde não dar nada, porque nem crescer, o broto ali morrer, como crescer e não dar o abacate, como crescer e receber um enxerto e dar outra fruta, como dar o abacate e você não gostar dele, enfim, são tantas variáveis que acontecem, uma coisa já tão determinada, como é a nossa experiência de vida, né? A gente nasce e estão todas as sementes ali potenciais para se desenvolverem, e a gente não tem. Pode ler mapa astral, pode ler tarô, pode ler a mão, pode ir em adivinho, ninguém vai poder garantir o que aquilo vai surgir. Aliás, eu não sei se eu já compartilhei com vocês essa experiência que eu tive com uns amigos astrólogos, um casal. Eles mostraram, eles dão aula de astrologia, e eles me contaram uma das aulas finais do curso, que é o seguinte: eles mostram um mapa astrológico e falam, olha, esse mapa é do Fernandinho Beiramar, que a gente sabe que foi uma das grandes figuras violentas do Brasil, né? E aí ele vai mostrando no mapa a justificativa ali, né? Como aquele mapa é perfeito para o Fernandinho Beiramar, porque vai levando a várias quadraturas de violência. Quando eles acabam de mostrar isso, e aqueles alunos que já têm conhecimento vai reconhecendo, vai falar, nossa, é mesmo, é perfeito o mapa do Fernandinho Beiramar para ser Fernandinho Beiramar, eles vão lá e anunciam que aquele mapa, na verdade, é de Gandhi. É o mapa do Gandhi que ele mostrou. E as pessoas levam um susto, porque o mapa do Gandhi, segundo, né, esses astrólogos, é um mapa que aponta muita violência. E por isso que Gandhi vai lá e leva a paz a milhões de pessoas, porque ele sabe o que é violência internamente, né? Então você não sabe o que vai acontecer, qual vai ser a sua capacidade de criação com todas as sementes que você tem na mão. Então, nada nos determina. Controle e garantia é 100% equivocado. E controle e garantia é pelo qual a gente está o tempo todo trabalhando.
Então, eu quero parar de fumar para ter um pouco mais de controle e garantia sobre as coisas. Eu quero fumar para curtir esse controle e garantia com mais inspiração. Então, conforme a gente vai seguindo neste caminho que a gente foi criado pelos ensinamentos, a gente começa a tomar decisões como isso eu quero fazer, isso eu não quero fazer, esse é meu desejo, é isso que eu quero agora, por exemplo, parar de fumar para ficar mais ritualista. Quem está falando tudo isso? Um eu que vai se afastando cada vez mais da potência, porque é um eu que acredita, pelos seus ensinamentos, que está indo atrás de controle e de garantia. Então, tanto faz você fumar ou parar de fumar, se no fim das contas o que você está buscando é controle e garantia. É controle para ter mais lucidez em certos momentos e mais lucidez em outros momentos. É a garantia de poder socialmente ser mais controlada. Tanto faz. Então, se a gente for por esse caminho do que é o certo, o que é errado, o que a gente deveria fazer ou não, ou de respeitar os nossos desejos, ou a nossa lucidez, é uma lucidez que foi ensinada. Então, um caminho que eu arrisco é voltar para o corpo. Quando a gente volta para o corpo, esse corpo ele vai responder às nossas morais. Ele vai responder, por exemplo, eu estou me sentindo bem, eu estou me sentindo mal. Eu estou gostando do que eu estou sentindo, eu não estou gostando. E tudo isso nos leva de volta para o eu. O problema não é o eu, o problema é o lugar que ele está de ser dominador de um corpo e responsável pelo corpo, sendo que o eu é um efeito de um corpo. Então, o que eu estou sentindo? Eu olho para aquilo sem classificação, sem qualificação, sem julgamento. É o que eu estou sentindo. No máximo que eu posso ter ali é a alegria de dizer, estou sentindo. Meu corpo ainda é apto, né? Estou sentindo. Então, se sente alguma coisa negativa, o negativo vem por conta do eu. Se sente uma coisa positiva, o positivo vem por conta do eu. Então, se a gente conseguir ficar com a sensação, com a experiência, sem o julgamento, a gente, então, passa para um próximo movimento. Porque se a gente vai para o julgamento, logo a gente vai tentar resolver e ter controle e garantia da situação. Então, você já está livre pelo corpo, pela liberação da responsabilidade do eu, que tomou uma responsabilidade que ele não dá conta. O eu não pode decidir se fuma ou se não fuma, porque se ele decidir isso vai ser baseado em controle e garantia, e isso é 100% ineficiente no nosso modo de vida. Então, você já está livre dessa questão. Fumar ou não fumar não é um problema do seu eu. Está liberada desse conflito. Vai para o corpo quando integra. E aí você vai tendo essas sensações que são experiências. Ótimo, o corpo está vivo. E aí atualiza. O que você está sentindo agora? Como é que seu corpo se expressa agora? Como é que o corpo é a própria experiência da existência agora? Isso é para eu responder agora. Por favor. Sim, para a gente continuar. O que eu estou percebendo muito forte no meu corpo é a minha língua. Minha língua tá... Eu não consigo explicar a sensação, como se ela estivesse um pouco queimada. É interessante usar essa palavra. Enfim. Tá. Agora, a gente pode ir indo cada vez mais sensível a tudo isso, mas esse seu estado já dá para a gente, didaticamente, porque não é assim linear, né? Mas didaticamente ir para o próximo passo. Agora você vai voltar a pensar na sua questão original, que é o fumar. Qual é a primeira coisa, com essa experiência, com essa língua, quando você pensa agora em fumar, qual é a primeira coisa que te vem? Câncer de boca.
Nossa, que horrível. Isso, esse foi um eu falando isso. Agora, quando você fica na sensação da língua e você pensa no ato de fumar e não na consequência, mas no ato de fumar, o que te vem? Qual é a sensação que te vem? É como se essa boca não tivesse preparada para isso, assim, não tivesse, não é preparada, mas Aham. vem a sensação de que não cabe isso nessa boca agora. Pronto, pronto. Isso é uma decisão. Isso isso é um efeito da sua relação. Então, você está com um corpo mais sensível, esse corpo mais sensível começa a abrir o caminho para algo que está aí o tempo todo pulsando, mas que a gente ignora, né? Que então te deixa mais próxima da sua fonte de criação, dizendo assim, estou pondo palavras em coisas que são difíceis de colocar palavras, né? Nesse campo de criação. E não foi um eu que decidiu, é a própria experiência da vida que decidiu. Agora você não vai fumar. Quanto mais você tiver... Então, você não está deixando de fumar agora por consciência, por domínio, por controle, por garantia. Agora, nesse momento, você está deixando de fumar por experiência de vida, por existência, por estar próximo, por ser o próprio ser da existência, e isso está mais atuante nesse momento. Isso não quer dizer que em outros momentos a reação não será outra. Como, por exemplo, você está intuindo que, ou por conta de experiência que você já teve, que numa experiência ritualizada, o uso da maconha te traz um potencializador. É possível, não sei, mas o seu corpo sabe, e não é o seu corpo que é propriedade de um eu, é o seu corpo que é a aparência de uma pulsação, de uma fonte criadora que está o tempo todo ativada aí, mesmo que a gente não perceba. Aí, se a gente começa a ter mais intimidade com esse processo, ele para de ser separado, ele para de ser algo que eu preciso fazer pontualmente quando eu tenho, por exemplo, o desejo de alguma coisa e que eu sei que esse desejo está meio desalinhado, então deixa eu trazer para o corpo. Também pode fazer isso. Mas esse é um processo que, se a gente vai ativando, ele deixa de ser separado. Então, o eu volta a ser um fruto do corpo. Então, existe uma mera aparência, que é um corpo que vem de uma realização, de uma pulsação, que vem de uma fonte criadora, de um vazio, de infinitas possibilidades. E esse alinhamento gera um eu. E esse eu, então, pode atuar na relação com o mundo, que vai trazer experiências para esse ciclo virtuoso. Diga, Raíra. Eu queria agradecer por esse momento aqui agora, porque engraçado que eu tenho sentido isso na minha boca já faz um tempo. E eu me pergunto, e assim, eu já tinha percebido que tinha relação quando eu fumava, mas assim, eu não tinha trazido para consciência. E esse exercício assim, para quem está vendo, não sei se faz tanto sentido, mas para mim eu me emocionei porque eu consegui ter consciência de uma coisa que meu corpo já estava me avisando, e já fazia um tempo que essa língua ficava desse jeito, não foi só agora, ela só voltou a ficar. Então, obrigada por esse exercício. Sim, a questão é essa, né? Como o corpo ele a gente acredita que ele é um objeto do eu, o corpo que está o tempo todo nos comunicando da nossa fonte criadora, ele está bem desqualificado, ele tá bem desinvestido. Mas é isso que você falou, tá o tempo todo aí dizendo tudo. Mas aí o eu é quem traduz isso tudo.
E não dá para o eu traduzir isso tudo. Tem que ser sempre não é uma representação que o nosso corpo faz. Ele não está dando sinal para falar isso é bom, isso é ruim. Ele é a própria expressão da existência. Então, a consciência vira um efeito. Então, a gente pode dizer que existem duas consciências, vai. A consciência que é um efeito, que a gente vai chamar de conhecimento, é que agora eu tenho o conhecimento de tal coisa, e a consciência que é a causa, que a gente pode dar esse nome só porque a gente sabe que algumas linhas de desenvolvimento humano dá esse nome, dá a grande consciência, que é a fonte criadora. Porém, ela não é uma consciência da maneira que a gente chama de consciência, porque a gente chama de consciência conhecimento, né? Então, agora, vou dar mais um passo ainda nesse artifício linear, que então tá, o meu corpo agora, ele tá vivo, ele tá claro, ele tá forte, e agora um eu, então, toma consciência, conhecimento disso, e o eu é que toma a decisão. E a gente, então, vai continuar fortalecendo a ilusão de que o eu existe inerentemente e que ele tem um corpo como objeto e o objeto está dando umas dicas para ele. Então, eu insisto para a gente seguir em processos que realmente nos gera a possibilidade de colocar o eu num efeito maravilhoso, um efeito importantíssimo de se ter, mas ele não é aquele que ganhou consciência para agora atuar no corpo. Então tem esse truque, né? Que a gente acaba caindo nele. Agora o eu é mais consciente, então o eu ficou maiorzão, que agora ele, além de tudo, ele é consciente. E na verdade, quem engrandece quando o corpo fica mais sensível, mais vivo, é a existência, que gera um eu, mas é a existência. E essa existência, ela vai passar por um processo quase insuportável para os nossos ensinamentos, que não tem controle e não tem garantia. E não tem controle e não tem garantia porque não falta controle e garantia à existência, porque é a existência, caramba. É a própria existência dizendo, né? Como é que vai ter controle e garantia se estamos falando do que vem antes dos seus efeitos? Então, não sei como é que chega isso em vocês e se alguém gostaria de colocar alguma questão em relação a isso. Temos aí alguns minutos para desenvolver. Fim da linha, né? Não é fim da linha mesmo, né? Não tem por onde. Então, tinha visto que o Max tinha colocado, eu estou lendo aqui, eu me sabotei em falar. E a minha questão principal tem sido essa, percebo muito uma autossabotagem, meu conflito. Daí fico elaborando 1000 coisas sobre isso, que talvez só me mantenha nisso. Perfeito, exatamente, Max. Então, tem um conflito que claramente tem um eu que está sendo que tem que ser satisfeito, né? Igualzinho o processo que a gente fez com a Raíra. É saber que quanto mais nós estamos nos desenvolvendo como seres humanos, com essa ideia que somos seres humanos, que não somos seres vivos como todos os outros seres, não, somos seres humanos, e com essa ideia que a gente está se desenvolvendo de trazer conhecimento, que na verdade a gente está chamando de consciência, né, que é puro conhecimento, quem está o tempo todo no topo é o eu. Quem está o tempo todo recebendo, controlando, administrando, entendendo,
fazendo a seleção das coisas, sendo policial. Tanto que a gente fala assim, eu preciso me policiar um pouco mais, né? Porque tem um eu que é um policial em nós. A gente está indo para o mesmo caminho, não interessa o que a gente faz de mudança na nossa vida, o caminho de inflar um eu e de nos separar cada vez mais da existência no seu ciclo virtuoso, que contempla uma fonte criadora, um pulsar e uma materialização de uma aparência que parece fixa, mesmo a gente sabendo que está o tempo todo em transformação. Estou colocando em palavras e resumindo uma coisa que é claro que é muito mais complexo que isso, mas esse ciclo virtuoso é que está desativado. E aí a gente compensa ele com um eu que está super ativado. E esse eu, ele responde a um fim, a uma busca de legitimidade. Porque o eu não tem como ser legítimo por si só. Então, ele vai buscando uma legitimidade. Aí ele vai buscando legitimidade no conhecimento, no estar no senso comum, no bom senso, no fazer parte de um grupo específico que faz certas coisas específicas. Tudo isso, eu arrisco dizer que todas as nossas atividades do bem, hoje em dia, elas ainda inflam o eu. E essa inflação do eu distancia cada vez mais a gente da existência, porque coloca cada vez a gente mais numa ilusão de que o eu existe por si só. Então, aí o Max pergunta como, né, reconectar com esse ciclo virtuoso. E aí esse processo que, didaticamente, a Raíra nos permitiu aqui acompanhar. Não é exatamente assim, porque eu fiz bem didaticamente, né? Passo a passo, porém a coisa acontece de uma maneira muito mais sobreposta. Mas passo a passo, resumindo, é isso. E eu vou precisar confundir um pouco para a mente dualista estagnada, ela abrir um pouco de espaço, né? Mas é reconhecer que a gente está com polaridades negativo. A gente não vive mais polaridades negativa-positiva. Tá ruim fazer o que está fazendo e vai ser ruim mudar. Tá ruim ter filho na escola e tirar filho de escola é ruim. É ruim ter governo e não ter governo é ruim. Todas as decisões vai por aí. E se a gente vai para o oposto disso, vai ser bom isso e vai ser bom aquilo também. Então, as polaridades estão negativo, positivo, porque elas ganharam uma extensão muito grande. Integrar essas polaridades é saber que as polaridades é a mesma coisa. Quem está contra o governo é a mesma coisa de estar a favor do governo, porém resulta coisas diferentes. Ser anti e ser pró é a mesma coisa, porém resulta coisas diferentes. Mas é a mesma coisa. Ser antagonista e ser apoiador é a mesma coisa. Fortalece a mesma coisa, resulta diferente. Mas é a mesma coisa. Então, se a gente começar a se dar conta de que, independente do caminho que a gente vai seguir, é o mesmo caminho, estamos seguindo um caminho de afastamento de uma existência primordial. Estamos indo por um caminho da ilusão e fortalecendo um caminho da ilusão, que existe um eu, que existem todas as coisas da maneira que elas existem e que a gente só precisa aprender a lidar com elas de outra maneira. É o mesmo caminho. Não interessa se você vai pela esquerda, pela direita, se você é rebelde ou se você é obediente, você está indo para o mesmo caminho. Quando a gente se dá conta que tudo que eu faço me leva ao mesmo caminho, e eu me dou conta disso, que eu indo pela esquerda e outro indo pela direita, a gente está caminhando no mesmo caminho. Quando eu me dou conta disso, que é fim da linha, eu integro, porque eu sei que é a mesma coisa.
Mas eu sei que resulta diferente, então não é a mesma coisa. Pronto, começa a ativar a mente paradoxal. É a mesma coisa e não é a mesma coisa. Eu tenho que ter isso claro e voltar para o meu corpo, porque a minha mente dualista não vai dar conta disso. Volto para o meu corpo. É a mesma coisa e não é a mesma coisa. Isso vai trazer uma sensação corporal. Essa sensação corporal, ela é muito singular. Então, a gente viu justo a Raíra tendo uma sensação corporal muito ligada ao conflito que ela trouxe. Então, dependendo do conflito, eu vou ter uma sensação corporal. Aí eu preciso ter a paciência, a confiança de que essa sensação corporal, ela vai me levar a um campo criador. Ao invés de logo reduzir essa sensação corporal a uma exploração do eu. Vou dar um exemplo com a técnica Alexander, porque é muito fácil concretizar isso para mim. A técnica Alexander, ela nos leva a um processo de integração num alinhamento corporal. Isso quer dizer o quê? Em algum momento ali, para de existir um eu dominando um corpo e começa a existir uma presença de uma existência que tem um eu. Em algum momento é isso que acontece. A técnica dá conta disso, pelo seu processo. Muito bem, porém, quando você dá a técnica da técnica Alexander, quando você dá aula da técnica Alexander, os alunos começam a reportar benefícios e falar, a dor das minhas costas melhorou, aquela dor que eu tinha no joelho melhorou, minha dor de cabeça já não está tão forte. Eu consigo agora entrar no palco de uma maneira mais confiante. Por aí vai um monte de efeitos. Logo, a gente, então, não vai perder a grande oportunidade de poder vender efeitos. Então, professores e alunos da técnica Alexander agora vão olhar para os efeitos da técnica. Então, quando chega alguém e fala assim, eu estou com dor nas costas. Eu tenho um professor de técnica Alexander e super resolveu minha dor nas costas. Então, o aluno vai lá e fala, eu vim aqui por causa da dor nas minhas costas. E aí eu vou reduzir toda a possibilidade de voltar a estar atento e presente com a minha força existencial, para então agora cuidar de uma dor das costas, para que o eu siga produzindo, para que o eu siga existindo sem dores nas costas. Ai, que maravilha! Pronto! Não interessa, não tem técnica Alexander que vá garantir nada. Não tem meditação que vá garantir nada. Não tem nenhum tipo de recurso que vá garantir alguma coisa. Só a sua própria experiência, passando por esse físico, conseguindo abaixar o eu, para que ele não fique, então, isso é bom, isso é ruim que eu estou sentindo, para que isso te desperte, para então você entrar em contato com o ser da criação que você é e, de repente, surgir com uma clareza, como a Raíra surgiu com uma clareza, eu não tenho conflito se eu vou fumar ou não vou fumar. Está muito claro, eu não vou fumar agora. Pronto, acabou o conflito. Eu não vou fumar agora, meu corpo está me dizendo isso, acabou o conflito. Não é moral, não é social, não é cultural e não é pelo benefício do eu. É por uma clareza. E esta clareza acontece se estivermos nessa conexão em todas as situações de trabalho, de saúde, de relacionamentos. Agora, não é mágica isso. Apesar da gente ter isso pulsando em nós, a gente vai precisar trabalhar para retomar isso. E como é que a gente retoma isso? Perdendo todos os benefícios que a gente acredita ainda ter com o eu. Porque enquanto eu acredito que o meu eu é o meu grande benefício, eu vou continuar alimentando esse eu para que ele se dê bem. Ou para que ele tenha atitudes antagonistas, ou para que ele isso, aquilo. Controle e garantia. Então, o eu é necessário, ele é um efeito do corpo, assim como vários outros sentidos que a gente desenvolve, mas ele não é dono de um objeto chamado corpo. E este corpo, ele não é a própria criação, ele é a aparência da criação.
Então, são práticas. Eu sempre recomendo as práticas de meditação na vacuidade, que a Cuca deu para a gente, assim, com a maior generosidade e confiança no sentido assim, sei lá se o que eu estou falando vai ser entendido, e que estão aí gravados, né, nos encontros do YouTube, porque é uma ferramenta muito precisa para isso. Porém, não garante nada. Não garante nada. Se eu sair da meditação da vacuidade acreditando que o meu eu agora é mais poderoso ainda, porque além de tudo eu alcancei a vacuidade, não adianta nada. Então, olha o convite insano, né, que nos fazemos aqui. Reconectar com a própria existência. E essa própria existência, isso sim, é inerente a todos nós. Todos nós estamos aqui agora é porque temos existência. Agora, essa existência, ela não passa por controle, por garantia, ela não passa por uma certa capacidade que a gente busca ter, né? Que é, de alguma maneira, sermos legitimados e pertencer a um tipo de cultura e de sociedade para então sentir que a nossa existência tem um sentido. Então, ela não passa por bondade, por maldade, ela não passa por ativismo, ela não passa por nenhum desses artifícios que o eu vai buscando para se legitimar. Então, é algo completamente desconhecido para a nossa existência. A nossa fonte, a nossa existência é algo desconhecido para o conhecimento que a gente tem na nossa existência. E para quem foi educado a vida inteira para ter conhecimento, controle e garantia, não vai querer entrar nesse mergulho. Porém, quando a gente entra nesse mergulho, a gente vê que não faz falta conhecimento, que não faz falta controle e garantia, porque ali está tudo que a gente precisa para seguir em criação. E essa criação, ela só existe em relação. Então, além de tudo, o mundo inteiro se apresenta para você. Além de tudo, ao invés de se afastar do mundo quando você entra em processo de criação, você vai para o olho do furacão. Você vai para o mundo. Então, são experiências que a gente vai precisar ter e se dedicar a elas. Eu não acredito que a única seja a meditação da vacuidade e muito menos que seja através da linha que a gente tem aqui disponível, mas é o que a gente tem essa disponibilidade. Mas qualquer outra criação que tiver, arrisca e vem aqui depois compartilhar com a gente, porque existem 7 bilhões de possibilidades de manifestar o seu poder criador, né? A sua força criadora, a sua potência criadora. Então, não vai ser uma ou outra, não vai ser nem a de Buda, nem a de Jesus, nem a de Krishnamurti, nem a de Nietzsche, nem a de Deleuze, nem a de ninguém, né? Mas são, de repente, experiências que a gente pode caminhar para parar de seguir. Outro dia, alguém dos encontros aqui brincou comigo em particular e falou assim: quando é que você vai assumir que você é uma guru que tem seguidores? E aí eu falei muito sério e disse assim: os únicos seguidores que podem me seguir é aqueles que não me seguem, aqueles que seguem a sua própria criação, aqueles que seguem a sua própria força de criação. Aí eu aceito seguidores que seguem a sua própria criação. Aí a gente entra naquilo que eu trouxe no fim da linha anterior. Aí a gente entra no Toros, na relação do Toros, onde cada um vai seguir a sua própria criação e todas elas vão se encontrar. Aí é maravilhoso, por isso que a gente se encontra aqui em processo de criação, não nos nossos caminhos, né? Tanto que não estou convidando ninguém para vir morar aqui, pelo menos por enquanto. Então, queridas e queridos, a gente vai seguindo nesse encontro criador que estamos despertando em todos nós
e cada um no seu próprio caminho. E aí o entre, ele é aberto para isso, porque às vezes o seu caminho desperta certas experiências, e aqui é um espaço para você trazer essa experiência para a gente caminhar cada vez mais precisamente em direção ao seu próprio caminho, né? Então, desde um entre que você vem para partilhar uma experiência, ou para partilhar uma dúvida, ou uma angústia, ou um conflito, a gente vai caminhar junto em direção, cada um ao seu próprio caminho, tá bom? Então, seguimos. Quarta que vem ainda está livre, caso alguém queira trazer algum entre. A gente abre a sala, seja às 9 da manhã ou às 7 da noite, o horário que for melhor para a pessoa. Aliás, não, quarta que vem necessariamente tem que ser às 19 horas, porque eu vou estar em trânsito às 9 da manhã, eu vou estar viajando. Tá bom? Então, seja quem for ocupar, quarta que vem às 19 horas a gente abre a sala. Um beijo, grata pela parceria e vamos seguindo.